Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22. Antes de fazer a leitura, abra aí, eu quero só falar, já abrindo a palavra, abrindo essa mensagem, quero dizer o seguinte: eu não sei se você já ouviu uma história que foi muito contada, tem sido contada por muitas pessoas. É uma anedota, mas é uma anedota interessante. E que nós vamos achar na Bíblia uma passagem que tem uma certa semelhança, analogia com essa história. Conta essa história que um cidadão aqui na América, né, ele estava com o dia marcado para morrer, né? A morte veio, apareceu para ele, né, e disse: olha, você tem tantos dias, se prepara porque em tal dia eu vou passar aqui e vou te levar. E aquela pessoa então ficou muito preocupada e chegou no amigo, falou: amigo, olha, a morte me visitou e marcou o dia para me levar, mas eu não quero morrer. Eu sinto que eu ainda posso fazer muita coisa, posso crescer, posso prosperar, posso melhorar, e eu não quero morrer agora. Aí o amigo disse: então, amigo, olha, vai embora. A morte avisou. Vai passar na sua casa? É na minha casa. Então, sai da sua casa, vai para um país longe, disfarça lá e fica escondido. E aquela pessoa então resolveu atender o conselho, né? Então, faltando ali poucos dias para a morte passar, ele então resolveu ir para Bagdá. Foi para Bagdá, mudou-se para lá, e aí chegando lá, ele deixou a barba crescer e raspou a cabeça, disse: eu acho que eu estou bem diferente agora, estou bem diferente. Quando a morte vier, não vai me encontrar no meio desses barbudos aqui, né? Não vai me achar fácil, né? Quando ela me encontrou, eu não tinha barba, cabelo grande e tal, agora estou sem cabelo, barba comprida, diferente, bronzeado, ok. Aí ele ficou lá em Bagdá. E aí, faltando poucos minutos para a morte passar na casa dele, né? Aí ele ficou preocupado. Mas agora, como é que vai ser lá? A morte vai passar lá e não vai me achar. Vou preocupar com isso não, não vai me achar lá. E se vier aqui não vai me achar, porque não vai me encontrar, eu estou diferente e tal. Bom, aí a morte chegou, mais um verdugo para matar o sujeito, e caçou, procurou e disse: pois é, carrasco, pois é, verdugo. O sujeito deu um jeito de sumir. Aí o verdugo falou assim: ô morte, vamos fazer o seguinte, você tem que matar alguém hoje, né? Tenho. Aqui não tem ninguém marcado. Vamos para Bagdá? Vamos para Bagdá. Aí a morte foi para Bagdá, para ver se matava alguém lá, se tinha pessoa agendada e tal. E aí a morte foi lá para Bagdá, e chegando em Bagdá, procurou alguém semelhante, né? Semelhante àquele homem, mas ele não achou ninguém semelhante ao homem. E aí a morte viu aquele homem careca lá, barbudo, e o verdugo disse: não perder tempo não, pega esse barbudo careca ali e mata ele, né? Aí a morte pegou o cara e matou lá, né, em Bagdá. Agora, é interessante que na Bíblia tem uma situação semelhante. Eu vou contar a história rapidinho, nós vamos ler o texto, um pedaço do texto, né? Mas aí no 1 Reis, capítulo 22, tem uma história mais ou menos parecida. Israel estava dividido em duas partes. A nação de Israel estava dividida em dois reinos. Havia o reino do norte e o reino do sul. No norte estava chamada nação de Israel. No sul, a nação de Judá. Israel dividiu-se na época do rei Roboão. Ok, e aí, no sul estava o rei Josafá. No norte estava o rei Acabe. E o povo que mais atacava Israel naquele período
era o povo da Síria. O rei da Síria sempre estava atacando Israel e pilhando, roubando, matando, fazendo ataque surpresa. E aí por 3 anos, durante 3 anos a Síria não atacou Israel. Eles tiveram fôlego por 3 anos. Mas aí o rei Josafá, percebendo que a Síria não estava com toda força e não havia atacado mais, ele pensou, é uma oportunidade de tomar posse daquele lugar lá onde a Síria já invadiu. Então vamos tomar de volta o que os sírios levaram. E aí ele foi até o rei de Israel, que era o rei Acabe. Foi até o rei Acabe. Chegando a Acabe, falou sobre o que estava acontecendo, que eles podiam se irmanar, se unir, porque os 2 reis juntos teriam um exército maior, então eles iam marchar e vencer. Mas aí o rei Acabe ficou meio reticente, meio com dúvida, inseguro. Ele disse assim, olha, vamos consultar os profetas, eu vou consultar os profetas. E aí o rei Acabe foi até os seus profetas, que eram todos idólatras, feiticeiros, mentirosos. E aí o rei reuniu 400 profetas, e esses 400 profetas, ao redor do trono dele, começaram a orar, e aí profetizaram para ele, rei Acabe, pode ir para a guerra, pode ir para a guerra, certamente você vai prevalecer e vai vencer, pode ir para a guerra. E o rei então ficou olhando para aqueles profetas, mas já desconfiado que aqueles profetas mentiam. Então o rei falou com Josafá e tal, e perguntou, será que tem um profeta que a gente possa confiar mesmo? Um profeta assim, tiro e queda, que não falha, não vai falhar? Aí consultou e foi consultando, e aí disseram para ele, sim, tem um profeta aqui em Israel, chama Micaías. Micaías, esse é homem de Deus, esse não se mistura com gente errada, esse tem compromisso de oração, esse tem uma visão celestial, esse é um homem de Deus. Então, aí, só que tinha um problema, Acabe não gostava dele. Acabe dizia assim, espera lá, eu não vou chamar Micaías, porque Micaías, todas as vezes que eu chamo esse sujeito, ele profetiza coisa ruim. Ele profetiza coisa ruim. Não adianta, ele vai falar coisas e coisas ruins. Por que Micaías profetizava só o que Acabe não queria? Porque na verdade o rei Acabe, a Bíblia fala, era mau. Só fazia o que era mau. Era rei perverso, que não agradava a Deus, que fazia negócio com feiticeiro, que se envolvia com feitiçaria. Era um rei maligno, um rei de dupla personalidade, um rei que não servia a Deus com sinceridade, não tinha interesse de agradar a Deus. Então Deus só tinha coisa negativa para falar para ele. Deus não tinha coisa boa para falar para ele, que era rebelde. E Micaías, que era um homem de Deus, profetizava para ele a verdade, mas ele não queria ouvir a verdade. O rei Acabe detestava saber as verdades. E aí o Acabe disse, olha, Micaías, não tem outro. Você não quer um homem de Deus? Você não quer um profeta verdadeiro? É Micaías, não tem outro não. Bom, aí o Acabe resistiu, até que, por fim, chamaram Micaías. E Micaías veio, e a princípio ele falou algo que era para ser falado, era para ser dito na boca dos falsos profetas. Era o que Deus queria que fosse falado mesmo, para que ele fosse levado pelo engano, por um espírito de engano, e esse espírito de engano levasse ele até a morte, porque a morte estava decretada. Deus já havia sentenciado Acabe, ele vai morrer na guerra contra os sírios. Ele vai morrer, estava determinado já no céu que ele ia morrer. Acabe não sabia disso, E o Micaías veio profetizar, mas aí a princípio o Senhor mandou que ele falasse algo para enganar Acabe. Mas depois, aí não era mais espírito de engano,
Aí Deus falou a verdade rasgada, né? O próprio Senhor falou através de Micaías, dizendo para ele: olha, Acabe, vai acontecer isso, assim, 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 você vai cair nas mãos dos sírios. E aí Acabe ficou totalmente revoltado com aquela coisa, aquela profecia. Mas por fim, os seus profetas, novamente, debaixo do espírito de engano, disseram para ele: vai, pode ir que você vai vencer. Aí Acabe chegou em Josafá e disse: Josafá, vamos juntos então. E como Acabe era mau, Acabe era perverso, ele tramou algo. Olha o tanto que ele era perverso e mau. Ele pensou assim: bom, já que vamos dois reis, o Josafá vai vestido de rei, vai sendo carregado, e eu, já que tem essa sentença de morte contra mim, já que Deus está falando que eu vou morrer, eu já sei o que vou fazer. Eu vou me disfarçar. Eu vou sair do lugar de rei, vou para o meio dos soldados, vou me vestir como qualquer um, vou estar lá no meio dos soldados. Eu quero ver se a morte vai me pegar. Olha aí a semelhança com o caso que eu contei da pessoa que foi para Bagdá. Ora, aí Acabe foi e fez assim, deixou o Josafá lá para morrer. Ele achava assim: Josafá vai morrer. Quando a morte vier, quando Deus mandar o espírito de morte me pegar, vai ver o Josafá, vai matar o Josafá. O inimigo vai matar Josafá. E aí ele pegou e foi para o meio dos soldados, e o Josafá estava lá na frente. Quando os sírios vieram e um batalhão do exército foi atacar o Josafá, Josafá gritou logo: eu sou Josafá, rei de Judá. Começou a bradar e falar, e aqueles soldados viram que não era Acabe. Eles já conheciam Acabe, a voz de Acabe, o jeito de Acabe. Peraí, não é Acabe não. Aí eles evitaram de matar Josafá. E aí um soldado que estava lá com a flecha para acertar Acabe, ele pegou o arco e a flecha, levantou e disse: essa flecha envenenada para Acabe vai cair em algum soldado, e jogou a flecha para cima, na direção do exército de Acabe. Imagina onde a flecha foi parar. Você tem desconfiança? Onde ela foi parar? Exatamente, foi parar, né, no peito de Acabe. Foi parar no coração de Acabe. O cara jogou a flecha ao acaso, mas até o acaso é controlado por Deus. Bom, agora, e aí Acabe morreu. Acabe morreu, tentando fugir da morte. Então escuta, a lição básica disso é que ninguém escapa das sentenças do céu, ninguém escapa das determinações do céu. Quem diz amém, aleluia? Ninguém escapa, e ele não escapou. Agora, escuta bem, eu resumi a história, porque se formos ler o capítulo todo, pode até gastar mais tempo, mas é interessante você ler depois, é interessante você em casa, ler esse capítulo 22, é uma história para Hollywood, é uma história para cinema essa aí, viu? Mas é uma história real, é a palavra de Deus. Quem diz amém, aleluia? Agora, eu quero destacar a partir do versículo 19, aí 1 Reis, capítulo 22, 19, vamos abrir a Bíblia, a partir do versículo 19. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava onde? Junto a ele, à direita e à esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas.
Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás, sai e faze-o assim. E eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Bom, então aí está a confirmação que Deus permitiu um espírito de engano e falar na boca dos profetas de Acabe, né? E aí depois você vai ler a história toda, vai encontrar o que eu falei, o resumo de tudo, é isso que eu falei. Agora, o que eu quero passar? O que Deus quer falar com a igreja, quer falar conosco nessa noite? Antes que eu comece a mostrar as lições, os benefícios dessa visão, dessa revelação, eu quero contar uma história. Algum tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui, onde eu mostrei que o foco principal de Deus é nos atrair e nos tornar seus parceiros, seus cooperadores na redenção da terra, na redenção deste mundo.